Muito bom dia. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse aqui é o nosso manhã de paz, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã, sempre trazendo uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento, de paz, prosperidade, boas notícias. Afinal de contas, é isso que significa o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus para a sua vida. Meu cabelo hoje, gente, só Jesus na causa, hein? O que está acontecendo com esse cabelo? Só porque é terça-feira? Terça-feira é dia de terça do crescimento. E hoje eu estarei, com a permissão de Deus, às 20 horas, na cidade de DTM, Rua Orlando Rangel, número 96, na Estrela do Norte, ministrando na série do Pasto para o Trono, ali ainda sobre a batalha épica entre Davi e Golias. Você não pode ficar de fora. Convide seus amigos e familiares. Certamente será uma noite de poder e salvação. Entenda uma coisa. Essa semana nós estamos falando sobre adversidades. E ontem nós introduzimos falando que ninguém é agindo uma adversidade, mas elas vêm. Elas nos encontram. Elas batem na nossa porta. Por quê? Aí você vai ter que assistir a aula de ontem. E aí eu não vou tomar esse tempo com isso aqui. Tá aqui na nossa playlist, tá? É só você voltar na aula de ontem, porque nós vamos hoje dar seguimento ao que nós começamos ontem, segunda-feira. Tá bom? Então aproveita, se faz sentido para você aprender e entender mais sobre a diversidade, e eu espero que sim, até porque, como eu falei, por mais que você não agende, elas vêm, elas acontecem. Ela nos alcança. E se você conhece alguém que está enfrentando alguma adversidade, pega aqui agora e encaminha para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa aula será libertadora. Porque hoje eu quero começar a falar com vocês sobre o seguinte: quais são as intenções de Deus em permitir que passemos por adversidades? Já que Deus não livrou, então ele tem um propósito nisso. Já que Deus não me livrou, ele vai tirar algum proveito disso aqui para agir na minha vida, para mover na minha vida. Então, primeira coisa, nós estamos aqui no livro, estou colocando o texto aqui, Atos, capítulo de número 9, na conversão de Saulo, quando ele vai para Damasco. E qual é a primeira intenção de Deus em permitir que nós passemos por adversidades? Vamos ler o texto então, Atos, capítulo 9, verso de número 1 em diante. Atos, capítulo 9, verso de número 1 em diante. Toma aqui meu chazinho. Atos 9:1, Saulo, respirando ainda ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paro aqui porque essa aqui tem para nós primeira razão porque Deus permite que um filho, uma filha, um escolhido, Saulo é um vaso escolhido, como nós vamos ver mais tarde, passa por uma adversidade. Primeiro, anota e escreve, porque Deus quer chamar a sua atenção. Escreve aí agora: Deus quer chamar a sua atenção. Você já percebeu que na correria da vida, sua agenda atribulada e corrida, essa loucura que você vive para cima e para baixo,
Muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus e talvez você seja uma daquelas pessoas que diz: Deus não está falando. Só que na verdade Deus está falando, você que não está ouvindo. Eu gosto de quando Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro em Midian, Êxodo capítulo 2, porque quando a sarça ardeu e não se consumia, ele entende que era algo fora do comum, era algo sobrenatural, era algo metafísico. O texto diz que ele se voltou para lá e se aproximou para ver o que estava acontecendo, porque ele entende que ali tinha algo de Deus. Aí ele para o que está fazendo para dar atenção ao que Deus quer falar. Então, muitas vezes, Deus não está conseguindo ter a primazia do seu coração, não está conseguindo capturar a sua atenção, não está conseguindo capturar a sua preferência, a sua primazia, a sua prioridade. E aí Deus então tem que lançar mão do recurso adversidade, porque você tem que admitir que se você não para na bonança, você vai parar na tempestade. Se você não para na bonança, você vai acabar sendo parada na adversidade. Que Saulo era um doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel, discípulo de Hiliel, da escola rabínica mais celebradas do seu tempo. Benjamita circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseu. Então assim, ele sabia de Deus, mas ainda não tinha tido intimidade de relacionamento com Deus que ele conhecia. Ele tinha uma informação, melhor dizendo, ele tinha uma informação sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. E agora, para que ele conheça Deus, Deus precisa derrubar ele no caminho para Damasco, lançando ele em terra, fazendo com que ele fique cego por 3 dias, para chamar a atenção desse filho amado. Ei, quem sabe essa adversidade, essa provação, essa guerra, essa luta que você está enfrentando, foi o último recurso que Deus encontrou. Ele vem falando por uma mensagem, você não ouve. Ele fala numa pregação, você não ouve. Até a Bíblia você abre e lê, mas você só vira um livro da sua biblioteca. Mas você não está ouvindo Deus falar com você através de uma canção, através de um culto, através de um pequeno grupo, através de uma transmissão. Então Deus já tentou falar ao seu coração de todas as formas possíveis e não restando outra alternativa agora, ele vai lançar a mão de uma adversidade. Olha o que diz o texto, que está em Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 18. Deuteronômio 8, 18. Diz assim, versículo 8, 17, melhor dizendo, não digas, eu vou no 16. Isso. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, te provar e te fazer bem, afinal. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do braço me adquiriram essas riquezas antes, verso 18, onde eu quero chegar. Te lembrarás do Senhor Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então percebe que quando Deus os levou pelo caminho do deserto e os provou no deserto da adversidade, sustentando-os com maná, para que eles entendessem que era a mão de Deus e não a força do braço deles. Então Deus precisou levá-los a um extremo, para que eles pudessem enxergar. Então, é possível que essa adversidade que você esteja passando esteja sendo uma maneira de Deus chamar Ei!
Acorda! Acorda! Talvez porque você está sendo omisso, omissa ao chamado que ele te deu. Vai apertar. Bora, não sai daí não. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí agora, porque eu estou aqui todo dia te dando essa mentoria gratuita. Já há mais de 2 anos. Começamos no Instagram, viemos para o YouTube agora no início desse ano. Então se inscreve aí. Aqui para trás aqui tem para mais de 200 vídeos para você assistir, maratonar sobre todos os assuntos: finança, vida emocional, família, ministério, profissional, tudo que a Bíblia traz para nós, que é sobre Bíblia. Então entenda uma coisa: talvez porque você está sendo omissa ao seu chamado, omisso ao seu chamado, Deus colocou algo em suas mãos e você tem sido alguém relaxado, relaxada com a obra de Deus. Ah, é? Então Deus vai te permitir uma adversidade. Para você se ligar. Ele está chamando sua atenção. Alô? Acorda! Acorda! Talvez porque você tem sido infiel à obra, na contribuição. Aí Deus vai permitir uma adversidade financeira, porque eu vou dizer uma coisa: se existe um povo fiel, é o povo que está na adversidade, porque eles fazem os votos com Deus, coisa mais linda do mundo. Porque na adversidade nos tornamos mais sensíveis, na adversidade nos tornamos mais humildes, na adversidade nos tornamos não tinha tempo para a obra. É só uma adversidade chegar que você tá terça, tá domingo, tá quinta, tá no GCA, se voluntariando para o Coletes Verdes. Mas quando tudo estava indo bem, não tinha tempo para nada. Não, pastor, tenho muito cliente. Não, pastor, estou estudando para o concurso. Não, pastor, é que eu estou fazendo uma obra na minha casa, estou ampliando a minha casa, estou ampliando o meu negócio, estou investindo numa nova situação, estou fazendo um curso, estou fazendo uma pós. Eu não estou dizendo que nada disso é um problema. Muito pelo contrário, invista, amplie a sua casa, mude de casa, faça cursos, faça concurso, amplie os seus negócios. Só não deixa isso roubar o lugar de Deus na sua vida. Tá fazendo sentido isso aqui? Tá fazendo sentido isso aqui? Então, muitas vezes, e eu começo a terminar, essa adversidade foi a única forma que Deus conseguiu capturar a sua atenção. Não é porque ele é mau, é justamente porque ele é bom. Porque simplesmente ele podia abrir mão de você, ignorar a sua existência. E detalhe, ele vai continuar sendo Deus. Agora, ai de nós, sem a presença de Deus, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus e sem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, como ele não quer que nós vivamos uma vida abaixo da média daquilo que ele tem para nós, então ele vai chamar a nossa atenção e vai usar os instrumentos que forem necessários. Até porque na soberania dele, Deus pode tudo. Escreve aí, Deus pode tudo. E aí, no meio de uma adversidade, você vai orar como nunca orou. E aí, no meio de uma adversidade, você vai jejuar como nunca... Eu sou prova disso. E aí, no meio de uma adversidade, você vai ler a Bíblia como nunca leu. Vai buscar a presença de Deus como nunca buscou. E se nada de bom acontecer, porque sempre vai, porque Deus vai fazer... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus não vai rejeitar a oração de um filho. Deus não vai rejeitar a oração de uma filha.
Deus não vai virar as costas para você quando você busca Ele em arrependimento. Agora, se nada de bom acontecesse como fruto disso, pelo menos precisaria ficar uma lição. Qual lição, pastor? É que eu não vou precisar mais de uma adversidade para orar. Uou! Aleluia! Eu não vou precisar mais de uma adversidade para jejuar. Eu não vou esperar uma adversidade para buscar a presença de Deus. Eu não vou esperar uma adversidade para me entregar na obra, não. Antes do dia mau chegar, eu me derramo. Antes do dia mau chegar, eu me entrego. Antes do dia mau chegar, eu estou aqui me voluntariando. Eu não vou esperar a adversidade financeira para ser fiel, eu vou ser fiel na bonança. Eu vou ser fiel no transbordo, eu vou ser fiel no muito. Porque já estou sendo fiel no pouco. Então, quando o muito chegar, eu não vou esquecer de quem lembrou de mim no pouco. Oh, glória a Deus. Está fazendo sentido isso aqui, cara? Hã? Deixa o seu joinha, então. Se essa aula está fazendo sentido para você, deixa o like aí, caramba. Então, quantas vezes eu vi gente que a única maneira de Deus conseguir arrancar a fidelidade dela foi no dia da adversidade. Porque no muito foi infiel. Aí Deus permitiu perder para aprender a ser fiel no pouco e depois derramar o muito de novo. Eu falo mesmo, eu falo para Deus, Deus pode me abençoar com força, pode me prosperar com força, pode me enriquecer com força. Eu não vou trocar a bênção pelo abençoador. Eu não vou trocar o abençoador pela bênção, melhor dizendo. Então pode derramar recursos que o Senhor me dá para a obra. Pode derramar relevância, por falar nisso. Já estamos chegando a 160 mil seguidores. Eu acho que já até passou uma hora dessa. E se você ainda não me segue no Instagram, o Leandro Reis, a gente posta lá tudo diferente do que entrega aqui. São coisas diferentes, públicos diferentes, plataforma diferente. Uma parcela do que me seguem aqui, dos inscritos aqui me seguem lá. Uma parcela dos que me seguem lá, bem pequena, são inscritos aqui. Então, vale a pena você estar no meu Instagram e eu começo a terminar. Deus pode permitir uma adversidade para chamar a sua atenção. Quero ler com vocês Salmo de número 25, para terminar. Salmo de número 25. Olha aqui, a partir do verso 1 até o verso 7. Tempos difíceis. Isso aqui é um salmo de socorro. A ti, Senhor, elevo minha alma. Deus meu, em ti confio. Não sejam envergonhados, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, em ti esperam. Ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me pela tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. E não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Lembra-te. Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, capítulo 2, versículo 1 a 9, está reclamando. Aí ele vira a chave e diz assim: eu vou te louvar. Vou pagar meus votos. E quando ele muda a chave, Deus vai arrancar ele do ventre do peixe, sendo ele vomitado na praia de Nínive, para cumprir o seu propósito. E ser um profeta cuja mensagem teve o maior sucesso foi Jonas. Converteu uma cidade toda. Então abre o seu coração nessa hora, abre a sua mente nessa hora, para entender que sim, Deus pode estar usando essa adversidade, simplesmente para chamar a sua atenção
Então diga, eis-me aqui, Senhor. Se você pode colocar a mão no seu coração agora, ou então estenda as mãos aqui para a tela e concorde comigo. Pai, no nome de Jesus, se o Senhor está permitindo essa diversidade para chamar a nossa atenção, então nosso coração está aberto e inclinado, nossa mente cativa a obediência de Cristo, para que o Senhor fale o que o Senhor quer falar, faça o que o Senhor quer fazer, mude o que o Senhor quer mudar, ponha o que o Senhor quiser colocar, tire o que o Senhor quiser subtrair, faça a sua vontade, seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe nossa terça-feira. Não se esqueça do nosso encontro hoje, na Terça do Crescimento, e amanhã, com a bondade de Deus, estarei de volta. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Manhã de Paz. Não se esqueça. Deus tem mais.